Muito bem, amante do idioma, nessa aula nós vamos falar sobre os artigos e os plurais dos substantivos. Então vamos entender como é que funciona tudo isso aí. Bom, começando com os artigos, nós temos dois, o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido é muito fácil, é simplesmente o the, né, que significa o, a, os, as. Então, o artigo definido equivale para o português o, a, os, as. Enquanto em português a gente tem 4, em inglês nós temos apenas um, que serve tanto para o feminino, para o masculino e para o singular e também para o plural. Então, por exemplo, the boy, o garoto, the boys, os garotos, the girl, a garota, the girls, as garotas. Percebeu? Então, assim a gente usa o artigo definido. Agora, falando sobre o artigo indefinido, nós temos dois, que é a e n. A, n. O artigo indefinido, ele significa um ou uma, tá? Tanto faz, a ou n vai ter esse mesmo significado. Porém, o uso é diferente. O a você vai usar com palavras que começam com consoante e tem som de consoante. E o n você vai usar com palavras que começam com vogal, também tem um som ali de vogal. Então, por exemplo, a boy, um garoto. Percebeu que a boy começa com B. B é uma consoante, então eu tenho que usar a boy. E o som é de consoante também. A girl, ó, uma garota. Então, a girl, uma garota. O girl começa com a consoante. Logo, nós vamos usar o A e não o N, porque começa com consoante e tem o som também de consoante. E lembrando que pode ser tanto para o masculino quanto para o feminino. O A significa um ou então uma. A mesma coisa acontece com o N, só que o N é usado com vogais, com palavras que começam com vogais. Então, por exemplo, an elephant, um elefante, né? Elefante em inglês também começa com vogal, elephant. Então, an elephant e não a elephant, um elefante. An apple, uma maçã. Ó, an apple. Apple é maçã em inglês. Maçã começa com vogal, beleza? Então, an apple, uma maçã. Lembrando que o artigo indefinido ele é usado apenas no singular e ele pode ser usado para o feminino ou para o masculino. Vai ser sempre esses aí, tá? O a ou n. Vai depender se a palavra começa com consoante ou se começa com vogal. Então, por exemplo, a letra H. Pegando um exemplo como a hotel. Percebeu? A hotel, um hotel. Então, hotel, beleza, né? Com som de consoante, temos uma consoante, né? Então vai ser a hotel. A mesma coisa acontece com a house, né? Uma casa. Então, a hotel, um hotel, a house, uma casa, tá? Então, house, né, tem esse som, né, de consoante. Mas, por exemplo, se eu falo assim, ó, an honest man, um homem honesto. Percebeu que começa com consoante, o H está ali, só que nesse caso, honest, você não soa a consoante. Então o H aqui ele tem um som mudo, então nesse caso vai soar a vogal. Então por isso que é usado o an honest e não a honest, percebeu? Então tem que prestar bem atenção com isso, porque não basta só começar com consoante, tem que ter o som da consoante para você usar o A. Se, nesse caso aí, como você acaba de ver, começa com a consoante, mas o som não é de consoante, o som é de vogal, honest, entendeu? Então, an honest man, por isso é usado o N e não o A, ok? Falando sobre some e any, some quer dizer algum, alguma, alguns ou algumas, tá? E N também significa a mesma coisa, só que na forma interrogativa vai significar algum, alguma, alguns e algumas. O N na forma negativa, ele vai ter o significado de nenhum ou nenhuma, tá ok? Então, some e N basicamente vai ter o mesmo significado quando N estiver na forma interrogativa.
ok? E tem um detalhe para o seguinte, quando você usa com substantivos incontáveis, o some, ele vai ter o significado de um pouco de. A gente vai ver aqui alguns exemplos com o some, com o substantivo contável e incontável. Some boys, alguns garotos ou alguns meninos, né? Percebe que boys é contável, então vai ter o sentido de algum, o significado vai ser algum ou alguma, alguns ou algumas. Some boys, alguns garotos. Some girls, algumas garotas. Any boys? Agora é uma pergunta. Any boys? Alguns garotos? Not any boys. Nenhum rapaz ou nenhum garoto, tá? Not any boys. Nesse caso, na negativa. Então, na interrogativa, o N vai ter o mesmo significado de some, algum, alguma, alguns ou algumas. E o some, ele tem o significado também de algum, alguma, alguns e algumas, só que na forma afirmativa e com substantivos contáveis, ou seja, coisas que você consegue contar. Nesse caso, a gente usou o substantivo contáveis, né? Por isso, o some ele vai ter esse significado de algum, algum, alguns e algumas. Mas a gente vai ver também o significado de some como um pouco de quando você usa substantivo incontável. Então, por exemplo, some money, né? Um pouco de dinheiro. Dinheiro é incontável, tá? Você conta as cédulas, mas o dinheiro você não conta. Então, some money, um pouco de dinheiro. Some water, um pouco de água, tá? O mesmo acontece com N. Any money, quando você pergunta. Any money, um pouco de dinheiro. Any water, um pouco de água. Então, o N e o some, ele vai ter esse significado de um pouco de quando for usado com substantivos incontáveis, ou seja, com substantivos que você não consegue contar, como óleo, álcool, gelo. Você conta as cubas de gelo, você não conta o gelo, tá? Então, água, mel. Então, todas essas coisas que você não consegue contar, o some ele vai ser usado, mas com o significado de um pouco de, na afirmativa, e o N vai ter o significado também, o mesmo significado, só que com perguntas, tá? Na forma interrogativa. Agora falando sobre o plural dos substantivos, normalmente os substantivos ele vai ser igual ao português, vai receber um S quando estiver no plural, mas não é sempre assim, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, book, livro, books, livros, basta apenas colocar o S. Teacher, professor ou professora, teachers, professores ou professoras, entendeu? Então só basta colocar o S nesse caso também. Car, carro, cars, carros, entende? Então normalmente você vai ver os substantivos assim, com um S, igual ao português. Só que em alguns casos existem algumas mudanças. A gente vai conhecer agora aqui algumas regras para poder a gente aprender os plurais dos substantivos. Por exemplo, palavras que terminam com S, SH, CH e X, você vai colocar ES no final dessas palavras. Vamos ver um exemplo aqui. Bus, ônibus. Buses, ônibus. Ônibus em português serve tanto para o singular quanto para o plural, mas em inglês bus é singular e buses é o plural. Watch, relógio. Watches, relógios. Brush, escova. Brushes, escovas. Percebeu? Então você coloca o ES no final quando tem essas terminações com S, com CH e com SH. Palavras que terminam com Y no final, você usa no final, no plural vai ser IES. Então, por exemplo, factory, fábrica. Factories, fábricas. Strawberry, morango. Strawberries, morangos. Então, você vai usar IES. Só que tem que ter atenção com uma coisa. Quando a palavra, no caso o substantivo, ele for com uma sílaba só e terminar com Y, aí não vai seguir essa regra. Você vai simplesmente colocar o S, como por exemplo, boy, garoto, boys, tá? Então você coloca só o S e tá tudo resolvido. Key, chave. Keys, chaves. São palavras que têm apenas uma sílaba, então você não usa essa regra de IES, tá?
só para palavras que têm mais de uma sílaba, ok? E quando o substantivo terminar com F e FE, o final vai ser VES. Por exemplo, wife, esposa, wives, esposas. Leaf, folha, leaves, folhas. Knife, faca, knives, facas. Existem também os substantivos irregulares, ou seja, eles não seguem um padrão específico, eles são diferentes, por isso que é chamado de irregular. Então vamos ver algum deles aqui, ó. Veja só. Men, homem. Men, homens. Você só vai mudar, né? Vai colocar o E no lugar do A, para virar o plural. No próximo exemplo a gente tem woman, women. Segue a mesma ideia, né? Você muda o A pelo E para formar o plural. Então, woman com A é mulher. Women é mulheres. Child, criança. Children, crianças. Person, pessoa. People, pessoas. Foot, pé. Feet, pés. Tooth, dente. Teeth, dentes. Mouse, rato. Mice, ratos. Sheep, ovelha. Sheep, ovelhas. Fish, peixe. Fish, peixes. Tem também os substantivos que já estão no plural. Por exemplo, the trousers, as calças. The glasses, os óculos. The scissors, as tesouras. The clothes, as roupas. Para finalizarmos, vamos falar sobre os substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. Os substantivos contáveis são aqueles substantivos que você pode contar. Então, por exemplo, eu posso contar tables, que é mesas, houses, casas, cars, carros, dogs, cachorros, horses, cavalos, e por aí vai, né? São coisas que você consegue contar. Você consegue contar 1, 2, 3 cavalos, você consegue contar 1, 2, 3 casas, você consegue contar 1, 2, 3 carros, por aí vai, né? Então são coisas contáveis. E alguns substantivos incontáveis, ou seja, são aqueles que você não consegue contar, são esses aqui. Water, que é água, você não consegue contar água. Você consegue contar o copo da água, mas a água não dá para contar. Sugar, que é o açúcar, também não se pode contar. Money, também não se dá para contar o dinheiro, você conta cédulas do dinheiro, mas o dinheiro sim você não conta. Você não fala 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro, não tem como contar dinheiro. Sand, que é areia, você também não consegue contar a areia. Então esses são os substantivos incontáveis, ou seja, são aqueles que você não consegue contar. Então é isso, amante do idioma, estudem bastante, revise muito esse conteúdo para que você possa fixar, tá? E não fica muito preso nas regras não, tá? É importante conhecer, mas não se pode ficar fissurado em querer decorar a regra, que não tem. A regra é para a gente entender e praticar, colocar em prática, vai errar algumas vezes, pode ocorrer de trocar alguma coisa e outra, mas isso é absolutamente normal, tá? É o dia a dia que vai fazendo com que você fique cada vez mais familiarizado com todo esse conteúdo que você está aprendendo, tá bom? Então, bons estudos e see you in the next class.